nós temos essa pergunta, como é que Jesus podia ensinar na sinagoga? E aqui eu quero gastar algum tempo com vocês a respeito das sinagogas judaicas e mostrar como é que elas funcionavam e por que Jesus pôde pregar ali. A origem das sinagogas foi durante o cativeiro babilônico. Vocês todos se recordam da história do Antigo Testamento, de como Deus castigou a nação de Israel, levando os prisioneiros através dos babilônicos, por conta da idolatria que eles haviam cometido. E o que aconteceu? A religião de Israel girava em torno do templo. No templo havia o altar, onde eram oferecidos sacrifícios, havia sacerdotes, havia todo um esquema que girava em torno de agradar a Deus pela oferta de animais. Agora eles estavam na Babilônia, toda a nação foi levada para a Babilônia. Eles não tinham mais templo, eles não tinham sacerdote, eles não tinham sacrifícios. Então eles começaram a criar as sinagogas, que vieram como substitutas do templo. Lá não havia sacrifício, mas na sinagoga havia a leitura da lei de Moisés, havia oração, havia louvor e instrução que era feita por um escriba, por um mestre, por um rabino. Nos escritos dos rabinos do século II e III, está dito que a leitura da lei substitui os sacrifícios. E hoje os judeus vivem a mesma coisa. Como vocês sabem, o templo de Jerusalém já não existe mais e não há mais sacrifícios que são oferecidos lá. Então, como é que o judaísmo sobrevive se ele era baseado no templo? A resposta é que hoje o judaísmo é uma religião que é focada na leitura da lei e na explicação. As sinagogas se tornaram centro de adoração e de louvor no judaísmo moderno, já que eles não têm o templo. Quando eles voltaram do cativeiro para a Judeia e para a Galileia, eles mantiveram aquele costume, reconstruíram o templo, mas fizeram também sinagogas. E a sinagoga agora está lado a lado com o templo. Então, enquanto que os sacrifícios eram oferecidos no templo, a leitura da lei e a explicação da lei era feita na sinagoga aos sábados. Para fazer uma sinagoga, bastavam 10 homens. Se tivesse 10 homens judeus numa cidade, com mais de 12 anos, eles podiam se organizar. Era eleito um conselho e um mestre, que era o chefe da sinagoga, que era quem dirigia a liturgia. E os professores eram os escribas. É interessante isso, desculpa perder um pouquinho de tempo com isso, mas é bom que lança o pano de fundo para muitas outras coisas e para vocês entenderem muitas outras coisas no Novo Testamento. Então, gente, durante esse tempo lá, quando o culto era concentrado nas sinagogas, a lei era lida, só que a leitura era feita tão frequentemente que os rolos eles se gastavam, e era preciso fazer cópias e mais cópias da lei de Moisés. Então as pessoas que faziam essas cópias eram chamados de escribas, e de tanto copiar a lei, o escriba se tornou um especialista. Todo mundo, é fácil entender isso, né? De tanto você copiar uma coisa, você decora aquela coisa, você aprende aquela coisa, você começa a fazer perguntas sobre aquela coisa. Então os escribas se tornaram os mestres da sinagoga. Eles eram os profissionais, eram experts, os eruditos, os professores. E vocês sabem quem foi o primeiro escriba? Esdras. Esdras foi o primeiro escriba, está lá no Antigo Testamento. Então toda uma linhagem de profissionais vem através de Esdras. Então nas sinagogas, todo o ensino era feito através dos escribas. Interessante que escavações na cidade moderna de Cafarnaum, a cidade existe até o dia de hoje, mostraram uma sinagoga que data do século IV. E por baixo dela descobriram os fundamentos de uma sinagoga mais antiga ainda, que alguns acham que era exatamente essa sinagoga que Jesus costumava frequentar em Cafarnaum. Jesus então, ele podia no sábado entrar na sinagoga e ensinar, porque era prática na sinagoga de dar a palavra, o mestre lá dava a palavra a qualquer rabino conhecido, a qualquer líder que era reconhecido pelo seu ensino e sua capacidade. E a essa altura, Jesus já havia se tornado conhecido, Jesus já tinha seguidores. Por isso que quando ele chega na sinagoga de Cafarnaum,
ele tem essa oportunidade de ensinar, o mestre lhe concede a palavra, e foi uma coisa que Jesus usava o tempo todo. Onde ele chegava, ele ia na sinagoga ensinar. E mais tarde, quem é que vai usar a mesma coisa? Paulo. No livro de Atos você vê o apóstolo Paulo chegando nas cidades, indo direto para as sinagogas, porque lá, como rabino, Paulo era convidado para pregar. E ele aproveitava, abria as escrituras e pregava a palavra de Deus. Agora, esses escribas, isso aqui também é importante, como era a pregação deles? Eles, de tanto copiar as escrituras, eram mestres, e quando eles explicavam a Bíblia, o que eles faziam eram aplicações minuciosas da lei. Olha, a lei do sábado se aplica da seguinte maneira: você só pode andar 1 quilômetro no sábado, tem que descansar no sábado, mas se você andar 1 quilômetro, você está guardando o sábado. Você pode caminhar, mas se você caminhar, você tem que caminhar por 1 minuto. Se você botar água para ferver, tem que ser para uma panela só. Então, muitas aplicações da lei eram feitas por ele. E eles aí criavam outras leis e ficavam citando a autoridade, porque o rabino fulano disse isso, o rabino cicrano disse isso, o escriba fulano falou isso aqui. Então, era assim que funcionava.